No nosso primeiro episódio de operações do Projeção Flix, trarei para vocês 3 operações que eu realizei para concluir uma meta de R$ 491 de lucro, explicando que toda a estrutura da análise, todo o passo a passo, marcações, ponto de entrada, tomada de decisão, para que você possa entender todo o contexto da análise e colocar em prática da mesma maneira. Então já apoia com o like para fortalecer, se inscreva no canal caso você não seja um inscrito e bora lá para o nosso conteúdo de hoje. Minha primeira operação foi aqui no Euro JPY. É notável a estrutura principal de alta, no qual ele configura para a gente um movimento de impulso, deixa um topo, um fundo, realiza mais uma perna de impulsão, rompendo aquela máxima, caracterizando para a gente uma continuação na tendência, até o momento que ele deixa para a gente um topo, um fundo, um topo no mesmo nível que o primeiro e faz uma pernada de baixa rompendo aquela mínima. Pô, o mercado sinalizou para você fraqueza dos compradores e pode sim haver uma reversão de tendência para uma baixa. Caso daí aconteça, é interessante que você surfe os vendedores. Nesse caso, após o rompimento daquela mínima, o mercado realiza para a gente um movimento lateralizado. Esse movimento lateralizado deu um significado para a gente de manipulação. E caso ele rompesse para cima, ele ia buscar esses dois topos e realizar uma manipulação para capturar liquidez e depois começar uma nova movimentação de queda. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse topo de resistência, por exemplo, muita gente venderia logo nesse toque. Pô, por quê? É uma resistência, terceiro toque, muita gente venderia visando abaixo do preço. Porém, você tem que analisar a estrutura do mercado, o que ele está indicando para você. Antes de atingir aquela região de resistência, o mercado demonstra para a gente um padrão retangular, significando para a gente que ele pode buscar um alvo um pouco mais acima. E o que eu faço? Projeto esse alvo, identifico uma região acima dela. Quando ele bater aqui, ele vai para seu movimento, realizar um falso rompimento naquela resistência e realizar pullback, descer. Então esse daqui é o nosso objetivo com a análise. Em relação na visão micro, nós tivemos essa pernada de alta em busca do alvo principal dele, que era essa resistência, porém ia praticar uma manipulação. Realiza aqui esse padrão retangular próximo daquela resistência, significando que essa resistência será rompida, porque ele vai buscar um alvo um pouco mais acima. O que eu faço? Evito vender nessa região e espero o mercado atingir esse ponto-alvo para poder realizar essa ordem de venda. E quando ele atingir aqui, meto a operação de venda, volta para a região, vendo no pullback também. Então esses daí são os dois possíveis pontos de entrada de acordo com essa manipulação. O meu gatilho nessa operação seria o pico de vela, a esticada rápida em busca da sua região desejada. O mercado foi lá, deu aquela esticadinha, entrei vendido, porém infelizmente fui prejudicado pelo delay. Taxei ali apenas 4 taxas e esperei o mercado dar uma subidinha para poder tacar o restante das operações. Esticou novamente, executei a operação de venda no nosso alvo. About it, baby, just alleviate your clothes. I'm the fly about it. Get you at the club. Your hips have got me feeling. Body talking quick to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then here's some chance doing 80 on the freeway. Catch me if you can. Forgive me, I'm a rider. Still, I'm just a simple man. All I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International. Player with a passport, just like a Latin switch. Get you anything you ask for, either him or me. The champagne, Hennessy, favorite of my homies when we floss on our enemies. Witness as we creep to a low speed. Peep what my foes need. Make some OGs funk you don't need. Approaching women with a passion, but a long day. But I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby. I love the way you're flowing. It's time to give it to daddy. Sugar, now tell me how you want it. Tell me, baby, is it cool to touch? Tell a man that you can trust, not just a fool. E nesse caso, nos últimos segundos, o mercado ele conseguiu reagir de acordo com a nossa análise, favorecendo uma operaçãozinha bem tranquila, uma operaçãozinha vitoriosa, sendo a primeira do dia. Bora para a segunda. Agora, para complementar a nossa ideia, vamos observar o que o mercado realizou após atingir nossa região desejada. Ele bateu naquele ponto estratégico, não foi onde eu vendi. O mercado, de fato, desceu, realizando apenas uma armadilha nessa resistência. O que eu posso esperar? O mercado subir para que eu possa vender numa segunda oportunidade. Então nós temos essa análise também, favorecendo uma ótima operação.
Já na segunda operação foi baseada na mesma estrutura. Você pode notar que está bem parecido. Estrutura principal de alta, o mercado configura para a gente esse triângulozinho aqui, rompe de acordo com a estrutura, deixa topo, fundo, topo descendente, rompe aquela mínima, fica lateralizado aqui por um certo período de tempo, depois ele rompe com bastante intensidade em busca da máxima anterior e volta com a mesma intensidade. Isso daqui no tempo gráfico de M5, M15, é um padrão chamado dois topos, que sinaliza para a gente uma reversão de tendência. Primeira coisa que eu faço, espero o rompimento dessa mínima para que ele possa caracterizar para a gente, ó, impulsão, fundo, topo no mesmo nível e pernada de baixa agressiva rompendo aquela mínima. O mercado realiza pullback e eu posso vender para surfar aquela estrutura. Então, esse é o nosso objetivo com essa análise. Espero o rompimento desta mínima, o rompimento dele e com a confirmação necessária, executo minha operação de venda visando a baixa do preço. Perceba o seguinte, nesse caso, esse candle acabou rompendo aquela região da mínima. Lembre-se, o rompimento só é feito quando o corpo da vela fecha fora da zona. Fechou fora da zona, rompimento confirmado, você pode tentar surfar no pullback imediato ou então no pullback de movimento. São os dois pullbacks que podem acontecer no mercado. Segunda coisa que você deve notar. Observou que esse candle aqui fechou abaixo daquela região? Observe se esse candle fechou mais de 40% rompendo aquela região. Rompimento mais de 40% é um rompimento válido, um rompimento interessante para que você surfe aquela estrutura. Então esse candle aqui rompeu mais de 40%. Tá ótimo, tá lindo para você surfar aquela estrutura de baixa. Terceira coisa, observe em M5. Esse candle aqui M5 também realizou seu fechamento rompendo aquela região? Se sim, você pode surfar o pullback com maior segurança. E olha que interessante, esse candle que acabou rompendo em M1 também rompeu em M5, porque esse daqui era o candle de fechamento de M5 também. Então, este candle aqui nasceu 9,29, fechou 9,6, caracterizando para a gente o rompimento em M1 e rompimento em M5, tornando-se válido executar a operação no pullback caso aconteça. Então, até o momento está perfeito. O mercado rompeu mais de 40%. O que eu vou esperar agora é um candle de alta vindo buscar direto aquele pullback. Ele não pode descer, depois subir para realizar o pullback. Não pode acontecer isso, senão ele sinaliza para a gente rejeição. Isso aqui acaba sendo ruim para a gente, sinalizando falso rompimento. Então, após o rompimento desse candle, rompendo mais de 40%, eu vou esperar um candle de alta, indo buscar o pullback de maneira rápida, maneira direta, sem deixar pavio nos fundos, na mínima. Ele tem que nascer, buscar direto aquela região. Sendo assim, você executa uma operação de venda que o mercado tende a reagir ao nosso favor. Perceba que nesse caso, ele acabou rompendo, a vela que foi realizar o pullback imediato não deixou rejeição nas mínimas, configurando o movimento direto em busca do pullback imediato. Dessa maneira, executa uma operação de venda para o final da próxima vela. Porém, nesse caso, eu acabei errando no tempo, tá? Na verdade, eu esqueci de mudar o tempo. Era para ter sido para a próxima vela, porém foi para a retração de vela. O mercado reagiu muito de acordo com a nossa análise, foi uma operação linda, então não teve nenhum problema, mesmo que tivesse sido para retração. E a operação finalizada, concluindo aí uma operaçãozinha vitoriosa, dinheiro no bolso. Vamos para a nossa terceira operação. Lembra que eu comentei com vocês? O mercado realizou aqui manipulação naqueles topos, ele pode voltar a testar aquela região antes de formar uma nova tendência de queda. Então eu vou aguardar esse movimento para poder surfar os manipuladores. Perfeito, o mercado acabou formando aqui pra gente esse canalzinho de correção, ó. Canalzinho de correção, bate no meu ponto de entrada, executa a operação de venda, visando a baixa do preço, e agora ele tende a reagir ao nosso favor. Esse caso já havia marcado pra gente aqui, ó, aquela regiãozinha, o mercado fez a primeira pernada, a segunda pernada, a terceira pernada em busca daquela região de pullback. Batendo aqui com a confluência desse canal e aquela região, executo minha venda visando a baixa do preço. So ironic, exotic on the verge of erotic. I'm hitting switches on misses like I've been fixed with hydraulics. My up and down like a roller coaster. Can I come inside you? I ain't stopping till the show is over. Cause I'm a product in and out just like a robbery. I'll probably be a freak and let you get on top of me. Hit the rockin' knees, nights full of Alizé. A living legend, you ain't heard about them players living Cali days. Dolores Tucker, you were fake to me. Instead of trying to help a brother, wanna take his G's. Mistaking me for Bill Clinton, Mr. Bob Dole. You're too old to understand the way the game's so. You're lame, so I gotta hit you with the hot tracks. Once I'm released, I'm making millions trying to top that. They wanna censor me.
me, they'd rather see me in my cell. It's living hell, only a few of us are lit a tale. Now everybody talking about us, I ain't giving up the very one that taught us all to cuss. Come on, tell me how you want it. How you want it? I was raised as a... E dessa maneira, a nossa terceira operação acaba sendo realizada com sucesso, finalizando aí o dia com R$ 491 de lucro, 3x0 de 200 para R$ 691. Bom, então essas daqui foram as 3 operações que eu realizei para concluir minha meta, e espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido essa análise. Se você gostou e compreendeu, apoie com o like para fortalecer, e também se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Tamo junto e te espero numa próxima aula. Valeu!